O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus veio a este mundo para anunciar o reino de Deus, para trazer a salvação para todos nós. Mas desta sua missão, Jesus não quis cumpri-la sozinho. Ele quis a participação do ser humano. Por isso ele chamou 12 homens, constituindo assim o grupo dos 12 apóstolos, para colaborarem com ele, para estarem também eles a serviço do reino, para darem continuidade à sua missão. O documento da Igreja sobre a evangelização, mas especificamente sobre a constituição de uma nova paróquia, comunidade de comunidades, nos diz o seguinte: Jesus tinha certeza da presença do Espírito de Deus em sua vida e a consciência clara de ser chamado a anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos presos, recuperar a visão dos cegos, libertar os oprimidos e anunciar um ano de graça da parte do Senhor, conforme está no livro de Isaías e que ele leu na sinagoga e que o evangelista Lucas reporta para nós. E Jesus valorizou a casa das famílias durante os 3 anos em que andou pela Galileia, visitando as pessoas, indo às casas de Pedro, à casa de Marta, Maria e Lázaro. Entrava na casa das pessoas para levar a paz, para levar conforto, para levar esperança. E diz o documento que entrar na casa significa entrar na vida daquela pequena comunidade que nela habitava. As famílias, aquelas pequenas comunidades podem assim ser chamadas. E Jesus entrava nessas casas, nessas pequenas comunidades, para levar a paz. Jesus, porém, não se deteve no entusiasmo individual. Por isso, constituiu o grupo dos 12 apóstolos. E o número dos 12 apóstolos remete às 12 tribos de Israel. De forma que Jesus dá início à nova comunidade do povo de Deus. Então, ao redor de Jesus se forma esta nova comunidade, a comunidade dos que creem em seu nome.
Podemos dizer que é o primeiro núcleo da igreja. E estes discípulos de Jesus devem se tornar missionários. Eles devem levar e anunciar também o reino de Deus, a exemplo do próprio Jesus. O evangelista Marcos também traz esse texto que nós lemos hoje em Mateus, e diz que Jesus chamou os discípulos para estarem com ele, e depois foram enviados em missão. Jesus chama, portanto, os seus discípulos para estarem juntos com ele, estar na companhia dele, para que possam viver com ele, conviver com ele e aprender dele, ouvindo a sua palavra, seguindo os seus passos, vendo aquilo que ele fazia, para que depois levem a mensagem e testemunhem o próprio Jesus às pessoas. A comunidade de apóstolos e discípulos foi aprendendo com Jesus um novo jeito de viver. Nos dizendo o documento da igreja, foram aprendendo com Jesus um novo jeito de viver. Na comunhão com Jesus, percebendo que todos são irmãos e irmãs. Por isso ninguém deveria aceitar o título de mestre, nem de pai, nem de guia, isto é, todos são iguais, todos devem ser irmãos, que não haja um superior ao outro, se acha superior ao outro. Os discípulos de Jesus devem ter Deus como Pai, Jesus como mestre e guia, e todos irmãos, a serviço um dos outros, todos buscando, acima de tudo, o reino de Deus. Aprenderam de Jesus a igualdade de dignidade. Todos encontram unidade em Cristo. Sendo assim, homem e mulher passam a ter a mesma dignidade nessa comunidade, contrariando a noção de que a mulher fosse inferior ao homem. Jesus revelou-se de modo surpreendente às mulheres. A samaritana, as mulheres que foram ao sepulcro após no dia da sua ressurreição. Nós vivemos numa mentalidade que ainda, em muitos lugares, a mulher é tratada como se fosse um ser inferior, infelizmente. Até mesmo em nosso meio, existe ainda estas discriminações. Às vezes a mulher faz o trabalho igual o trabalho do homem e ganha menos. São discriminações. E Jesus não fez essa distinção. Tratou o homem e a mulher de modo iguais. E nós devemos então aprender também isso de Jesus. Os discípulos aprenderam de Jesus a partilha dos bens. Na comunidade, ninguém tinha nada de próprio. Jesus mesmo não tinha onde reclinar a cabeça. O Evangelho diz que havia uma caixa comum, onde Jesus e seus discípulos tinham alguma reserva, algum dinheiro, e que usavam para distribuir aos necessitados, conforme João nos diz, o evangelista João. Nas viagens, os discípulos deveriam confiar na acolhida das pessoas, na partilha que deveriam receber das pessoas que os acolhiam. Portanto, não acumular bens, mas viver na partilha, na solidariedade e confiando em Deus. Deveriam viver também na amizade, onde ninguém é superior nem escravo. Jesus disse, já não os chamo de servos, mas os chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos porque vos dei a conhecer
tudo o que ouvi do meu Pai. Portanto, Jesus tira desse relacionamento com os discípulos aquela ideia de servo e patrão, de superior e inferior. Ele mesmo, sendo o Filho de Deus e Senhor, se faz um de nós, se faz igual a nós em tudo, diz o apóstolo Paulo, exceto no pecado. Deve aprender de Jesus o serviço como nova forma de entender o poder. Jesus recebeu todo o poder da parte do Pai. Um poder não para dominar, não para escravizar, mas um poder como serviço. Os reis das nações dominam, tiranizam e exercem esse poder sobre as pessoas em benefício próprio. Deve aprender de Jesus. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que serve. E Jesus mesmo deu exemplo, se fazendo pequeno, ao ponto até de lavar os pés dos discípulos, para que eles aprendessem dele, que é necessário servir, estar à disposição dos outros. Não é para mandar, não é para ter a mentalidade deste mundo, mas é para que tenham uma mentalidade, segundo a mentalidade do próprio Jesus. Ora, tudo isso, caríssimos irmãos e irmãs, é muito importante para nós hoje. A igreja nos convida a sermos discípulos missionários. E como nós seremos discípulos missionários? Absorvendo o ensinamento de Jesus, procurando colocar em prática aquilo que ele nos ensinou. Ele chamou os 12, como nós ouvimos, e eles cumpriram a sua missão. E hoje, cabe a cada um de nós, que somos a igreja hoje, chamados a anunciar, a testemunhar Jesus Cristo, a vivenciar, a nos esforçarmos de colocar em prática os seus ensinamentos. Uma nova mentalidade. É preciso mudar de mentalidade. Nós não podemos seguir os critérios do mundo, daqueles que dominam, daqueles que procuram o próprio interesse. O mundo onde os pobres são colocados à margem, onde vale aquele que tem mais, aquele que aparece mais. A igreja deve seguir um caminho contrário. Se quer ser de fato anunciadora, quer ser luz, ser presença de Jesus, se quer de fato anunciar o reino. Nós celebramos hoje a memória de Santa Paulina, e esta santa nos ensina justamente isso, a humildade, o serviço aos mais pobres e aos necessitados. Ela foi testemunha de Cristo, ela foi discípula e foi missionária. Aprendamos todos nós, dos santos e santas, muitos deles que viveram na nossa realidade aqui de Brasil e que deixaram para nós este exemplo, e que também nós sigamos os passos de Jesus. Ele conta conosco hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.